queridos, estou feliz por estar aqui. Eu estava com um amigo muito querido esta semana. Os irmãos devem conhecê-lo, talvez não pessoalmente, mas por nome. Pastor Fabiano Gomes, que foi escritor de algumas das revistas também que os irmãos estudaram, as Parábolas de Cristo, Cartas a um Combatente. Ele é o autor também, um dos autores da JUNEC, da Junta Nacional de Educação Cristã, da nossa denominação, a Igreja do Brasil para Cristo. E eu disse para ele que estaria hoje aqui numa aula de EBD especial, e ele dizia assim: Luciano, ainda existem pessoas que amam EBD, porque nós que passamos muitas vezes por igrejas, por todo o Brasil, a EBD, infelizmente, é um departamento extinto em muitas igrejas. E a palavra de Deus diz que se nós queremos crescer, como foi louvado aqui, em conhecer o Senhor, não existe outra forma que não a palavra de Deus. Pastor, mas e a experiência? A experiência, ela complementa o conhecimento que nós adquirimos através da palavra. Nós crescemos no ouvir e o ouvir a palavra do Senhor. Então, todos vocês que estão aqui nessa manhã, façam da escola bíblica dominical um instrumento da vida de vocês, um dos compromissos mais especiais da vida de vocês. Porque chegará o dia, irmãos, em que alguém da sua família vai estar passando uma aflição, passando uma luta, passando uma adversidade. Um colega de trabalho, um colega do colégio, um colega da faculdade estará passando uma luta, e você vai falar de Jesus para ele, e ele vai falar: fale para mim de Jesus. E você vai falar o quê, se você não conhece o Senhor Jesus? Então, se você quer conhecer a Deus, conheça a sua palavra no nome do Senhor Jesus. Irmãos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Luciano Ferreira, sou pastor da Igreja O Brasil para Cristo de Vila Augusta, na cidade de Guarulhos. Estou dirigindo a congregação que o Senhor me confiou há 2 anos, e também tenho uma paixão especial pelo ensino da palavra de Deus. Secularmente sou formado em Direito, pós-graduado em Direito, e na nossa doutrina estou formado em Teologia e fazendo pós-graduação em Ensino Religioso e Teologia Comparada. Mas o que mais gosto de ser aqui, irmãos, é servo. Porque quando a gente é servo, o Espírito Santo nos enche e nos capacita a falar o amor dele. Eu gostaria de convidar os irmãos, como disse a nossa irmã Gislaine, a participar do dia de hoje. Então, se você tiver alguma dúvida, surgiu algo no seu coração que você queria perguntar, você levanta sua mão e você pode falar abertamente. Não existe pergunta boba, porque se você está perguntando, você não sabe. Então você fique na liberdade de perguntar o que você quiser. Pode perguntar para mim: pastor, anjo tem asa? Parece uma pergunta boba, né? Diga para o seu irmão: tem anjo que não tem asa? Diga: você sabia? Então, irmãos, fiquem em paz. Perguntem o que vocês desejarem em nome do Senhor Jesus. Ontem eu estive ministrando a palavra de Deus aqui, e agradeço ao Senhor pela vida do pastor Eliedson, que confiou a tribuna dele a mim. E eu falei algo sobre Davi ontem, e isso gerou assim: pastor Eliedson conversou comigo, outros, se não me engano, 4 ou 5 irmãos vieram até mim. Eu disse ontem aqui, irmãos, que Davi, ele era o filho bastardo de Jessé. Ele não era filho da esposa de Jessé. Ele era filho de Jessé, uma das camponesas, uma das serviçais da casa de Jessé de Belém, da tribo de Judá. Pastor, só fica inventando história. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 51, e nós vamos já guardar no nosso coração para sanar essa nossa nova curiosidade e viajarmos um pouquinho nesse mundo
tão maravilhoso da Escritura Sagrada. Amém? Salmo de número 51. Davi, quando escreve esse salmo, ele está completamente atormentado porque ele havia cometido 2 pecados grandiosos. O primeiro, ele tinha cobiçado Batseba, tinha estado com Batseba e tinha mandado o marido de Batseba para o fronte de batalha, sabendo que ele morreria diante da batalha. E o profeta Natan confronta ele. E aí ele sente verdadeiramente uma das características principais de Davi, que ele era um servo arrependido. Por mais que ele errasse, ele sempre estava disposto a se arrepender, a confessar o seu pecado e arrepender-se. E ele diz no versículo 1: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo ao teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Está aí a questão bíblica que baseia todas as afirmações acerca do nascimento extraconjugal de Davi. Amém? Ficamos sanados nessa dúvida? Então isso não tira nenhum mérito de Davi, ele permanece sendo o homem segundo o coração de Deus. Amém? Se quer ser um homem segundo o coração de Deus, seja como Davi. Quando falhar, quando errar, seja rápido em reconhecer e se arrepender, porque aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, versículo de número 13. Amém? Está aí a doutrina bíblica dos anjos. E eu escolhi hoje uma das lições que mais me apaixonam, que é a lição de número 13, que vai falar um pouco sobre a angelolatria, sobre a adoração dos anjos, os anjos, as seitas e as heresias. E um dia, talvez você se pergunte, pastor, da onde surgiu o desejo do seu coração de escrever sobre os anjos? Eu, como vocês, amo estudar a Escritura Sagrada e estava usando um material sobre angelologia e estava junto com a minha turma de estudos e eles falaram assim para mim, pastor Elias: ô materinha chata, tomara que passe logo. E eu estava encantado pela matéria. E eu vi que faltava o encanto no material. Então eu comecei a estudar e buscar e comecei a compendiar alguns estudos. Então isso fez com que nascesse a Revista dos Anjos. E outras coisas também que fizeram com que a Revista dos Anjos nascesse é que nós, como povo de Deus, conhecemos muito pouco a respeito desses seres celestiais gloriosos, né? Nós sabemos muitas crendices, nós ouvimos muitas coisas. Aqui próximo de vocês tem a cidade de São Miguel Arcanjo, não é isso? E uma cidade que recebe o nome do anjo guardião da terra de Israel. Então, certamente, eu ainda não tive o prazer de estar naquela cidade, mas deve ter uma grande estátua lá do anjo Miguel, ou uma catedral, ou uma paróquia dedicada àquela situação. Então esse tipo de coisa me fez pensar e entender um pouco mais dessa realidade a respeito da doutrina bíblica dos anjos. E eu queria convidar você a meditar comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 4, do verso 8 ao 11. Ele já está bem projetado. Agradecido a Deus pela vida da nossa irmã Jamile, que hoje está aí nos dando esse apoio maravilhoso no nome de Jesus Cristo, né? Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Mateus capítulo 4, versículo de número 8 e versículo de número 11.
Vou aproveitar aqui e ensinar algo muito especial para vocês. Quando vocês tiverem a oportunidade de ler a Escritura Sagrada, ainda dentro da nossa tradição cristã protestante, muitos pastores dizem assim: Evangelho de São Lucas, Evangelho de São Mateus, Evangelho de São João. Alguém já ouviu isso? Isso é uma tradição romana que nós, como igreja cristã, podemos desadotar. Eu tenho mania de dizer Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo por Mateus, porque o Evangelho são as boas novas que nos anunciou o Senhor, relatada por alguém. Então, nesse caso, nós vamos falar de Mateus. Então, quando você for falar alguma coisa, não diga Evangelho de Mateus, porque o Evangelho não é de Mateus, o Evangelho é de Jesus por Mateus. E aí assim, essas coisas nós vamos aprendendo, e isso vai fazendo parte do nosso dia a dia, e nós vamos crescendo. Amém? Levou ainda o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviu. Amém? Alguém não conhecia essa passagem bíblica? Para você ter uma ideia bem ampla, bem simples, o Senhor Jesus se retira num jejum de 40 dias para consagrar-se ao Senhor, para marcar o princípio do seu ministério. E o que acontece? O diabo não queria que o ministério do Senhor Jesus se iniciasse, porque, como nós bem sabemos, quando Deus faz Adão e Eva, qual que era a vontade de Deus? De que Adão e Eva permanecessem incólumes, sem nenhum pecado, porque Adão era eterno e Eva foi criada eterna. Não era para existir dor, não era para existir doença, não era para existir morte, era para que a descendência de Adão e Eva fosse uma descendência eterna. Mas Adão permitiu que o pecado entrasse na geração humana. Então no livro do Gênesis é feita uma promessa de que viria um homem que pisaria a cabeça da serpente, onde a serpente não conseguiria vencer o homem, referindo-se ao diabo e ao Senhor Jesus, que viria para que nós tivéssemos vida e vida abundante, tivéssemos salvação. E o que nós temos que entender, irmão, que o processo principal do diabo não é destruir nossa família, não é matar, roubar e destruir. Essa é uma das intenções do diabo. Mas a maior intenção do diabo é impedir o processo de salvação da humanidade, é impedir que o homem e a mulher se achegue até o Senhor Jesus, que através dele tenha salvação, para que, vindo o momento da nossa transição, da nossa morte, nós possamos entrar no reino de Deus. Então, qual é a maior batalha do diabo? É impedir que a salvação do Senhor se achegue até a humanidade. É por isso que quando você está firme na igreja, você vai lá no gabinete do pastor Elias ou no gabinete da irmã Márcia e diz assim: pastora, eu estou cansado desse negócio de igreja, não vou mais para a igreja, porque parece que quanto eu mais oro pela minha família, pior fico. Quanto eu mais oro pelo meu irmão, mais endemoniado ele fica. Quanto eu mais me consagro, parece que meu patrão mais me persegue. Por quê? Porque o inimigo, ele quer minar a sua fé. Então ele vai usar quem? Quem mais sensibiliza o seu coração. Se você tem um amor maior pelas suas coisas, o inimigo não vai mexer na sua família, ele vai mexer nas suas coisas, ele vai mexer no seu patrimônio para fazer você ficar sensível e começar a questionar a sua fé e a atuação de Deus na sua vida. É por isso que quando ele se manifesta ao Senhor Jesus, ele diz assim: você está vendo este reino,
você está vendo essa glória, você está vendo a grandiosidade dessas coisas, eu posso te dar tudo isso, porque o mundo jaz no maligno e Satanás reina no mundo. E aí você está vendo? Talvez, eu não sei qual foi aquela visão que estava ali, pastor Eliédio, mas talvez Satanás permitiu que Jesus visse ele sendo servido por muitos homens, cheio de poder, os reis, os príncipes se dobrando diante dele, mas Satanás não sabia que isso já se cumpriria, porque toda língua e todo joelho confessarão, se dobrarão diante do Senhor. E o Senhor diz para ele: retira-te, Satanás, aparte de mim, não quero nada contigo, não tenho parte nenhum contigo. E então foi a partir desse momento que o projeto de Deus para a salvação da humanidade se consolida, porque Jesus, ele se entrega por mim e por você por escolha. Quando o Senhor Jesus, ele vai para o Calvário, quando ele é anteriormente chicoteado, humilhado, cuspido, lhe colocam coroa de espinhos e lhe levaram a coroa, e os espinhos ficam a cabeça do Senhor. Ele estava ali por escolha, por amor. Então o Senhor Jesus, quando ele está lá no Getsemane, e algo interessante, talvez você não sabe, a palavra Getsemane vem do hebraico lugar da prensa. No Getsemane era naquele lugar que se colhiam as azeitonas do Monte da Oliveira e levavam-se por uma prensa feita por uma pedra muito pesada, e ali aquela pedra ia passando por cima das azeitonas. O primeiro óleo era tirado para a consagração sacerdotal, e ali o último óleo, 4 ou 5 vezes que a roda passava, o último era o óleo de cozinha. E aí o Senhor Jesus vai até o lugar da prensa. No lugar da prensa, diga para o seu irmão: você vai ser prensado, irmão. Diga: é na pressão que nós mostramos quem nós somos. Eu não vou entrar aqui no mérito, mas nós temos 2 tipos de pressão: a pressão que nos faz desistir e a pressão que nos faz caminhar. Na cozinha, quando a gente vai esquentar o chá, na chaleira você começa a ligar a água começa a evaporar, e aí a água vai dispersando na chaleira. Mas existe um motor a caldeira que, quando você começa a ser pressionado, o vapor vai pressionando e ali começam a movimentar-se as coisas. Diga para o seu irmão: você é chaleira ou é caldeira? Aí você pensa e depois você responde para você mesmo, se a pressão faz você bufar ou se a pressão faz você continuar. E aí você pensa, e se faz você bufar, eu convidaria você a pensar um pouquinho, em nome de Jesus. E aí o Senhor, e o Senhor continuou sendo tentado por Satanás. Satanás continua até hoje tentando impedir o plano de salvação da humanidade. Ele continua a encantar os homens de todas as formas. Eu não sei se vocês já sabem, mas lá em São Paulo, na região da Avenida Paulista, nós já temos a igreja do Senhor Satanás, a igreja de Satanás, a igreja de Lúcifer. Alguém já ouviu falar nisso? A igreja satânica, que usa a Bíblia satânica, e lá existem muitos adeptos. E se você entrar, como eu entrei no site da internet por curiosidade, tem alguns comentários do tipo assim: por favor, deixe o endereço porque eu quero conhecer a igreja de Satanás. Porque é uma igreja que prega a satisfação do homem, e a nossa cristandade, ela prega a satisfação de Deus, onde nós somos chamados para glorificar, adorar e tomar posicionamentos que agradem o coração de Deus. Qual que é a função principal do servo de Deus? É agradá-lo, entregar a sua vida e permitir que a nossa vida seja um reflexo. Porque nós temos uma moda nova na igreja, pastor. Tem pessoas que pensam que Deus é um menino e botam ele na parede e dizem assim: Deus, eu determino que amanhã a minha família seja salva. Diga para o seu irmão: você não manda nem na sua casa, irmão. Diga para ele: quanto mais em Deus. Diga para ele: vigie e ora, irmão. Vigie e ora.
Sabe como é que nós temos que entrar na presença de Deus? Senhor, eu preciso que o Senhor haja na minha vida, mas que seja feita a tua vontade aqui na terra como tu a fazes nos céus. É assim que o crente entra na presença de Deus, pedindo para que a vontade dele se manifeste na nossa vida, porque diz a palavra de Deus que a vontade de Deus ela é perfeita e agradável. Se você pensa alguma coisa boa para você, eu sempre penso assim, pastor, o senhor tem cara de que deve andar assim, um carro que eu acho que combina com o senhor, essa Sportage nova, 0 km, 2012, aleluia. Carro aí, pastor. Né? Um carro que eu acho bonito é aquele Hyundai Sonata. Todo dia eu digo, Jesus, permita. Mas o que eu tenho que pensar sobre isso? De que essas coisas na minha vida serão reflexivas se eu adorar a Deus em espírito, em verdade. E eu penso que isso é bom para mim. É bom andar de Sportage nova. Filha, coisa fina de Jeová. Todavia, se eu penso que isso é bom para mim, Deus tem infinitamente mais do que isso para mim. Então sempre pense que o que Deus tem para você é muito bom, é muito além do que você pode imaginar. Deus vai te levar muito além da onde o seu coração esquadrinha, pensa. Deus tem mais do que o seu olho vê, do que o seu ouvido ouve e do que jamais subiu a sua mente, o seu coração. Mas, por mais que o inimigo ele tente minar esse plano de salvação, o Espírito Santo atua em nosso meio e faz com que nós perseveremos nas coisas do Senhor, porque se fosse sem o Espírito Santo, nós já teríamos desistido de Jesus há muito tempo. Porque é o Espírito Santo que fortalece o nosso espírito para prosseguirmos. É por isso que quando eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, a minha vida começa a ter um movimento diferente, porque o Espírito de Deus comunica-se com o meu espírito, enche o meu espírito para eu prosseguir, para eu orar, para eu interceder, para eu olhar para a luta e olhar lá na frente sabendo que a vitória já é minha, no nome santo de Jesus Cristo. E uma coisa que Deus criou lá nos céus foram os anjos, que eu não vou entrar aqui em detalhes maiores, porque vocês já estão estudando a lição. Nós aprendemos que os anjos são, primeiro, seres espirituais. Os anjos não têm carne. Os anjos são entidades espirituais, seres espirituais. Pastor, o senhor é doido, hein, pastor? O senhor não lê a Bíblia? O senhor não vê lá que em Gênesis capítulo de número 18, os anjos se apresentaram a Abraão? O senhor não lê a Bíblia e não viu que em Gênesis em 19, os anjos foram bater lá em Sodoma e falar com Ló, falando que ele arrumasse as tralhas dele, pegasse as filhas, a esposa, qualquer parente se tirasse Sodoma? Os anjos se manifestam corporalmente, mas eles não somente corpóreos. Eles manifestam-se sempre com algum objetivo. Deus não vai mandar um anjo entrar aqui sem nenhum objetivo. Só as coisas com Deus, tudo acontece de forma objetiva. Tudo Deus tem um objetivo. Os anjos são seres poderosíssimos. Agora eu vou dizer um negócio que você vai glorificar a Deus. Se é uma coisa que crente tem medo, é do diabo. Pastor, imagina, só se for lá na tua igreja. Então eu vou fazer o seguinte: lá na minha igreja o povo tem medo do diabo, aqui não, só lá. E aí, quando fala assim, você quer ver um crente ficar com medo, pastor, e dizer, irmão, eu sonhei contigo. Eu disse às vezes, pastor, ele está esperando o pastor ele falar que sonhei com ele, um carro novo, uma casa nova, uma chave. Aí disse, eu sonhei, irmão, que o diabo estava cirandando a sua casa. Ele tem que ficar com medo, fica morrendo de medo. Mas o Deus que nós servimos é tão poderoso, irmãos, que no dia que o Senhor Jesus voltar, vai ser preciso só um anjo para jogar Satanás, todos os demônios e todo o inferno no lago de fogo. Esse é o Deus que a gente serve. Só precisa um anjo de Deus para botar Satanás pelo colarinho, juntar todo aquele terço de anjos que decidiram se destituir da glória de Deus e seguir o chifrudo, e jogaram eles todos juntos, pegar o inferno no colo e falar, vai,
lá para o lago de fogo e enxofre, um anjo só. Se um anjo só pode fazer isso, imagine que o poder de Deus não pode fazer na sua história. Imagine que o poder de Deus não pode fazer na sua vida. E existem pessoas que conseguem entender esse poderio dos anjos. E ao invés de louvarem a Deus por isso, porque Deus criou seres espirituais para nos abençoarem, para serem ferramentas e instrumentos de Deus na nossa vida, as pessoas começam a adorar esses entes espirituais. Eu não sei vocês, eu não nasci num lar evangélico, eu nasci num lar espírita. Sobretudo, minha mãe era kardecista, praticante, e minha avó era candomblessista. E eu fui ensinado desde cedo a acordar pela manhã e acender uma vela e um incenso para os santinhos que eu tinha em casa. E por incrível que pareça, talvez por um projeto inicial de Deus na minha vida, um dos santinhos que eu tinha em casa era de Miguel Arcanjo. Então eu vivia lá acendendo aqueles incensinhos de triângulo e com a vela todo dia, e minha vida nunca mudou por isso. Aliás, isso só fazia com que eu me afastasse da real, manifesta presença de Deus na minha vida. Então o que as pessoas começaram a ver? Começaram a ver que os anjos são poderosos, que os anjos são grandiosos. Daniel relata que eles apareceram como um relâmpago, ou seja, são rápidos, são de aparência maravilhosa, são de atividades grandiosas, como uma daquelas de Ezequiel que nós vemos, os serafins diante do trono de Deus, voando sobre o trono de Deus, vemos os querubins guardando o trono de Deus, vemos os arcanjos encabeçando todas as coisas, mas enfim, as pessoas veem isso e ao invés de glorificarem a Deus por isso, começam a glorificar os anjos, a adorá-los, a prestar adoração e esquecem de que os anjos, eles são instrumentos e ferramentas de Deus. E eles começam a glorificar os anjos de forma que eles esperam que haja um auxílio angelical, de que haja uma manifestação de poder grandiosa e a pessoa seja abençoada. Ou seja, eles acham que orando para Miguel vai deixar a sua tarefa principal, que é guardar o principado de Israel. Ele é o guardião de Israel e vai atender o meu pedido, sendo que Miguel só toma qualquer atitude se Deus o mandar. Gabriel só tomará qualquer atitude no reino espiritual se for ordenado pelo próprio Deus. Pastor, eu estudei nas lições que existem anjos, arcanjos, querubins, principados, potestades, existe líder e liderado dentro de um reino espiritual. Mas se Deus não der ordem a nenhum arcanjo, a nenhum querubim, nada acontece. Tudo vem de uma ordem direta de Deus. Não existe um relacionamento entre homens e anjos. Existe um relacionamento triangular, onde o homem ora a Deus e Deus, vendo a necessidade, envia o anjo. O relacionamento, ele não é bidirecional, homem e anjo, ele é tridirecional, homem, anjo, homem, Deus e os anjos. Eu acho que o anjo, assim, irmão, ele na verdade ele é que nem a agência de Sedex. Ele vem trazer a bênção, porque o Sedex vem rapidinho, né? Quando o Sedex para na sua porta, você não fica feliz? É porque você fez uma compra pela internet. Aleluia. Quem quiser fazer uma compra na internet e mandar de presente para mim, é só pegar o endereço. Fica à vontade. Ou então alguém está mandando uma encomenda muito especial para você. Você está esperando um documento importante da compra da sua casa. O Sedex sempre para a nossa porta, normalmente nos traz alguma coisa muito importante que nos traz alegria. Então esses são os anjos. São entes enviados por Deus para nos trazer mensagens de Deus. Eu não sei se você consegue perceber. Depois que o Senhor Jesus foi assunto aos céus, o Espírito Santo desceu.
É difícil você encontrar no Novo Testamento, a partir de Atos dos Apóstolos, a manifestação de algum anjo. Sim ou não? Vocês conseguiram perceber isso nos estudos? Alguém consegue arriscar o porquê isso acontece? Calma, irmão, um de cada vez. Calma. Pelo fato do Espírito Santo ser o nosso Criador. Exatamente isso. Quando o Senhor Jesus, ele assunta aos céus, ele sobe aos céus, ele disse que seria enviado o Consolador, aquele que seria o Paráclito, aquele que seria o representante substitutivo. E aí o que acontece? Quando você quer ouvir a voz de Deus, o que você faz? Ora, eu louvo a Deus, porque através do louvor, Deus também se manifesta. Pastor, eu choro. Deus se manifesta no meio do choro? Muitas vezes. Um dos exemplos da manifestação de Deus no choro está em Samuel, 1 Samuel capítulo 1, Ana. Deus se manifesta, se compadece do choro de Ana, e então ele se manifesta sobre a vida de Ana, e ali Deus realiza grandes coisas. Mas queridos, se você quer ver Deus enviar um auxílio para você, é você dobrar o seu joelho e fazer o que está em 1 de Pedro capítulo 5, versículo de número 6 e versículo de número 7, que diz na palavra de Deus: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e no tempo oportuno Ele vos exaltará, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade. Diga para o seu irmão, onde é que está a sua ansiedade? Ai, pastor, está no meu coração, né? Isso é bobo, não sabe? A ansiedade do crente não tem que estar no coração dele. A ansiedade do crente tem que estar nas mãos de Deus. Porque a ansiedade no seu coração só traz problema. Só faz você ir para o médico, dar aquela batedeira assim. E na mão de Deus, a ansiedade vai se movimentando e a ansiedade vai transformando em realizações e respostas de Deus. Comece a colocar mais a sua ansiedade na mão de Deus e você vai ver acontecer. E aí as pessoas começaram a se encantar porque viam os relatos de anjos trazendo comida. Lembram-se de Elias? Os corvos foram levar comida para eles. É porque estava muito carnal para os anjos levar comida para ele. Mas quantos foram alimentados na palavra de Deus pelos anjos? Quantos foram visitados por anjos? Maria, mãe do Senhor, quando foi para ver a concepção milagrosa, ela foi visitada no anjo. Quantas coisas aconteceram que os anjos do Senhor impediram e realizaram? E aí as pessoas começaram a dizer: nossa, um anjo mudou a vida de Maria, um anjo mudou a vida daquele profeta, um anjo abriu a porta para que Pedro saísse da prisão, o anjo fez isso. E as pessoas começaram a dizer: nossa, os anjos são poderosos, olha, se eles são poderosos, nós podemos invocá-los. Então vamos adorar, vamos fazer templos, vamos fazer orações. E aí você fala: pastor, isso aconteceu quando? Isso aconteceu muito rápido. O apóstolo Paulo, ele começa a relatar isso lá na igreja de Colossos, lá na epístola aos Colossenses. Abre lá a Bíblia comigo, em Colossenses capítulo de número 2. Para você que ainda não conhece muito a Bíblia, Colossenses está no Novo Testamento, está nas cartas de Paulo, depois de Gálatas, Efésios, depois de Filipenses, e então vem Colossenses, capítulo de número 2. Olha só o que diz lá no versículo de número 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós, outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua
mente carnal. Ora, estava havendo um rebuliço na Ásia Menor, Judeia, Galileia e Samaria. O Evangelho do Senhor estava sendo anunciado. Neste momento, os apóstolos já estavam sendo perseguidos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículos de número 1 em diante. Eles começaram a ser perseguidos, um pulou para um lado, um pulou para o outro, e começou a evangelização por livre e espontânea vontade dos apóstolos. Diga para o seu irmão: Deus vai te pegar, e assim você vai evangelizar. E você vai evangelizar. Foi assim que os apóstolos começaram. Você acha que Pedro chegou e falou assim: eu vou deixar minha mulher, porque esse Pedro tinha sogra, tinha mulher. Eu vou deixar minha mulher, e como ele era judeu, se ele tinha mulher, ele tinha filhos. Vou deixar meus filhos, vou abandonar tudo. Acho que eu vou pregar o Evangelho. Acho que eu vou tomar pedrada, deve ser tão bom, né? O que aconteceu? Deus permitiu que uma pressão viesse sobre os apóstolos, e os apóstolos então começaram, por livre e espontânea vontade, pregar o Evangelho por toda a Judeia, Samaria, Galileia e por todos os fins da terra. E o que aconteceu? Começaram a falar do amor do Senhor, e aí começou a seguinte história: você não sabe o que aconteceu. Eu posso provar para você que Jesus é o Filho de Deus. Como? Então, Maria era uma mulher que não havia conhecido o nome de homem nenhum. E um dia apareceu e esse anjo disse para ela que Deus ia colocar uma semente no ventre dela, e essa semente seria bendita entre os homens. Mas quem? Um anjo? É um anjo. E o que é isso, anjo? Anjo? Você não sabe que é um anjo? Não sei não. Então anjo é um mensageiro que brilha, que tem poder, que voa, que não tem barreira no tempo. Ele, olha, eu vou te contar que você não vai acreditar. Uma vez um anjo foi batalhar, ele matou mais de 100 mil homens sozinho. Jura? Existe um bicho desse? Quer dizer, um bicho de nós, quer dizer, um negócio desse? Sério. Olha, então esse negócio deve ser bom, eu quero um negócio desse para mim. E as pessoas começaram a cultuar. Essa é a realidade do culto dos anjos. E a igreja de Colossos, mesmo conhecendo o Senhor Jesus, fez questão de deixar de adorar a Deus na essência da sua santidade, para começar a idolatrar as coisas acessórias de Deus. E nós temos que tomar cuidado, irmãos, com isso. Eu não vou aprofundar isso aqui agora, vou falar um pouquinho no final. Quando a gente ouve essas coisas, pastora Varsa, a gente como crente, a gente fala assim: ai, como eles eram bobos, ai, como são bobos. Se eu tivesse visto Jesus, eu não ia fazer isso. Como Pedro era idiota, negou Jesus 3 vezes. A gente faz isso direto. Quantas coisas a gente tira do foco do Senhor? Começa a focar outras coisas. Aí a gente não adora mais os anjos, mas a gente adora o André Valadão. Eu adoro a Ludmila, pastor, eu deixo até no culto para ir na Ludmila. Isso é idolatria. Tem pai e mãe que idolatra o filho. A gente fala dos anjos, mas isso acontece com várias coisas. Isso aí é com homem. Tem irmão que idolatra o carro dele. Você pode espancar a mulher dele, deixar o filho com fome, mas não arranca o carro dele, porque ele te mata. É verdade ou não é? Diga ao seu irmão: você conhece alguém assim? Eu conheço muitas pessoas assim. Então vamos entrar no nosso assunto agora, vamos entender um pouco sobre angelolatria. Vou aproveitar e ensinar um negócio aqui para vocês. Esses dias eu fui pregar numa igreja e eles disseram assim para mim: pastor, eu estou adorando o estudo de angiologia. Isso é mesmo, meu irmão? Que bom, que venha que você gosta mais.
Ele disse, veia. Irmão, porque angiologia é o estudo das veias, das artérias. O estudo dos anjos é angelologia. Sabe o problema de varizes, trombose? Você vai no angiologista. Mas se você quer saber sobre anjo, você vai no angelologista. Diga para o seu irmão, fique esperto, irmão. Diga para ele, seja cabeção. Presta atenção nas coisas. É diferente. Você não está estudando angiologia. Só a gente estava falando da artéria aorta, né? Nós estamos estudando angelologia, a doutrina dos anjos. E dentro da angelologia, nós estudamos o fenômeno da angelolatria. Vocês sabem que a língua portuguesa ela deriva da língua latina, e a língua latina ela deriva da língua grega. Então, a palavra angelolatria ela vai derivar de um prefixo grego e um substantivo grego. O prefixo para nós, na verdade, é um substantivo grego que é a palavra agelos, que nós sabemos que foi traduzida para o latim angelus, que significa anjo. E latria vem do sufixo grego, substantivo grego latreia, que significa adoração. Nós somos servos, o que Deus espera de nós? Uma teolatria, a adoração exclusiva a Deus. Então, se a palavra latreia, ela significa adoração, e a palavra ângelo significa anjos, angelolatria é a adoração aos anjos. E nós precisamos prestar muita atenção nisso, porque a adoração aos anjos é idolatria, é heresia e é pecado. E o que significa adorar? É se prostrar, é prestar reverência. Isso que é adorar, é fazer uma entrega integral àquela situação. Então, quando eu estou cometendo o ato de angelolatria, eu estou dizendo, eu estou adorando a Deus, aos anjos, de uma forma integral. Eu estou disposto a servi-los de forma integral. E aí nós vamos aprender. A palavra de Deus lá no livro do Êxodo, capítulo de número 20, quando Deus nos entrega os 10 mandamentos, Ele diz assim, adorarás a mim e a todos os outros deuses que quiseres, porque sou um Deus democrático. Não é bênção isso? Não? Por que não? Diga para o seu irmão, desperta, Brasil. O que a palavra de Deus diz? Adorarás somente a mim, eu sou o único, não há outro Deus. Israel várias vezes, o Shema, a oração judaica de Shema Israel, quer dizer, ouve, ó Israel, só existe um Deus único. Então nós temos que colocar isso no nosso coração e começar a prestar essas atenções. E não podemos nos dobrar diante dessas situações. Mas eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis. Quero falar do pai Abraão, capítulo de número 18. E quando eu falo de prostrar, de adorar, a primeira coisa que eu falo, quando eu falo de adoração, eu falo de prostrar, né? Não tem tantas músicas nós dizendo assim, estou prostrado aos teus pés, me dobro diante a ti, me ajoelho em oração, tantos hinos de louvor que mostram a adoração, né? E os anjos não são dignos de adoração, diz a palavra de Deus, e os próprios anjos. Quem aqui crê que Abraão foi um homem de Deus? Levante a mão, por favor. Ô louco, meu. Tem gente que crê que Abraão foi servo de Deus. Jura mesmo? Abraão foi servo, irmãos. Ele foi chamado de quê? Amigo de Deus. E diz a palavra que Deus o chamou de amigo porque isso foi imputado por justiça. Ele mereceu ser chamado amigo de Deus, porque ele era fiel, ele ouvia Deus. Imagina você na sua casa,
Aí você ouve uma voz falar com você e diz assim: Márcia, deixa tua mãe, deixa teu pai, pega o Eliedson e segue rumo a Curi. Louco? Faz que nem o jornal da Jovem Pan. Repita. Repita. Mas a gente pelo menos ainda, a gente fica com medo. Mas ainda foi a voz de Deus. E Abraão, que nem sabia de quem era essa voz, ele não conhecia ainda Deus, e ele ouviu lá na terra de seu pai, na terra de Terá, e disse assim: Abraão, larga a tua parentela e segue para o caminho que eu vou te seguir. O que Abraão fez? Beleza, Senhor, estou pegando minhas malas e vazando. Não foi isso que ele fez? Só que em outras palavras, né? Essa é a VL da Bíblia, versão Luciana, minha própria voz. Ele saiu sem discutir, tomou o rumo, deixou a casa de seu pai e foi embora. E aí Abraão começa a passar experiências fantásticas com Deus. E uma delas é essa, ele diz assim, ó: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Ou seja, Abraão estava tomando sol, ele estava na dele, estava em paz, tranquilo, ele estava de funcionário do Ibama, fiscal da natureza, só vendo um passarinho voar, dizendo: oh glória. Olha só o que aconteceu, versículo de número 2: levantou ele os olhos, olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele apareceram. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Ai, 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 ai. E disse: Senhor meu, se acho-me assim em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Aí nós vamos entender que esses 3 homens são anjos, sim ou não? Abraão era homem de Deus, servia a Deus, então por que ele se prostrou diante desses anjos? E chamou ainda o anjo de Senhor meu. Meu seu irmão, será que ele era herege? E aí? O que nós vamos fazer agora? Pastor, eu vou estar matando de Abraão, pastor. Eu não assisti o DVD da Igreja Renascer, porque é o ano de Abraão, pastor. E aí? Meu seu irmão, calma. Era porque um dos anjos era o anjo do Senhor, lembra da lição 6? E a própria Bíblia ela diz assim, ó: apareceu o Senhor. Mas Jesus Cristo naquele momento era o anjo do Senhor, ele não havia ainda encarnado. Então Jesus veio de 2 anjos e apareceu diante de Abraão. Por isso que ele se prostrou e a adoração foi recebida. Mas olha que coisa diferente em Apocalipse de número 22, verso de número 8 e versículo de número 9. Nós agora vamos entrando no assunto que é o centro da nossa questão hoje. Apocalipse 22, 8 e 9. Quem aqui já leu o Evangelho de João? Senhor, toma essa igreja nas tuas mãos. Não deixa mais eles dormir para eles ver a Bíblia de noite. Quem concorda diz amém. Amém. Ô louco, vocês não querem dormir mais? Apocalipse 22, pastor Elias, o senhor que é um leitor da Escritura Sagrada, me dá um apoio no versículo 8 e 9, por favor. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: olha, não faças isso,
Sou conservo teu e teus irmãos, os profetas e dos que guardam a palavra desse livro. Adora a Deus. Adora a Deus. João viu os anjos, ficou impactado. Imagina, irmão, você está lá orando e aparece um anjo. Eu desmaio, eu já aviso. Eu desmaio. Imagine que experiência. Você está lá, pastor, orando lá. Os irmãos falam dessa Ribeirão. Pastor? Guarani. Jequiti. Guarani. Ah, tranquilo. Era só falar assim, pastor, é Guarani sem o Guá, não vai. Eu falar, esses nomes importados de vocês dificultam. Pastor Guarani. Se aparecesse um anjo na frente do senhor, o que o senhor fazia? Aí, com certeza. Principalmente se for o anjo. Na minha época de criança, a gente cantava assim, ó. Eu vi o anjo da espada de fogo. Se esse aparecesse para mim, eu faria tudo. Né? Olha só. João vê o anjo, ele se dobra diante do anjo. E o anjo diz para ele assim, na minha versão: deixa de ser vacilão, João, eu sou teu mano. Te endireita aí, levanta, vai adorar a Deus, vacilão. Isso aí. Ele diz: por que você está dobrado diante de mim, meu? Eu sou conservo teu, eu sou igual a você no reino. Nós somos, entre aspas, não teologicamente, mas para a gente entender, nós somos irmãos no mesmo patamar. Eu sou conservo, eu sirvo a Deus como você serve. Só sirva ao Senhor, a Ele só preste adoração. Ou seja, então a partir de hoje, todas as vezes que na Bíblia Sagrada você vê alguém se dobrando diante de um anjo, e esse anjo receber reverência, é porque ele é o Senhor Jesus não revelado. Porque os anjos são tão poderosos, amam tanto a Deus, que quando qualquer homem se dobra diante dele, em espírito e verdade diz: se levanta, porque só Deus tem que adorar, porque Ele é poderoso. É assim. Nós precisamos entender isso. E aí as pessoas por aí estão se perdendo nisso, estão aí perdendo tempo, adorando Gabriel, adorando Miguel, adorando Rafael, um anjo que foi criado por um livro apócrifo debaixo de mentira. Imagina um anjo mentindo. Já pensou que coisa bonita, pastor? Ele falou assim, se a pessoa falaria assim para ele assim: ó anjo, tu apareceste para mim, vamos fazer aqui. Irmã, que pergunta você faria para um anjo se ele aparecesse para você? Nenhum? Não sabe o que tem na cabeça agora? Não? Alguém aqui tem alguma pergunta? Se um anjo aparecesse para você, o que você perguntaria? Pastor, tem alguma coisa no coração? Não tem problema, né? Se pergunta por boba, né? Não, não tem problema. Eu ia perguntar pra ele como que é o céu, Como que é o se tem mesmo as ruas de ouro. Se tem gente de ouro, verdade, é uma boa pergunta. Eu tenho 3 perguntas, depois eu conto para vocês as minhas 3. Se tem carro de fogo mesmo. Se tem carro de fogo mesmo. E mais, quer falar alguma coisa? Como que é minha casa, mas... Como é que é a minha casa lá em cima? E mais? Já vou dizer para você que você vai morar sozinho. Alguém mais? Então tá bom. Eu farei 3 perguntas para eles. Primeiro, anjo, tem McDonald's no céu? Eu ia perguntar se tem melancia também. Eu faria uma segunda pergunta. Anjo, se eu for fiel, Deus vai fazer no céu brotar Coca-Cola da minha torneira? E a última que eu faria, eu falar: fala aí, anjo, qual é o número da Mega Sena? São dotados de sabedoria, são religiosos, né? Brincadeira. Mas nós temos que entender que as pessoas se colocam diante dos anjos e depositam a confiança neles. Vou dizer aqui um negócio para vocês. Alguém já foi em São Paulo, no bairro de São Miguel Paulista? Alguém já foi aqui? Não? 1, 2. Irmãos, lá tem uma catedral que no dia festivo de São Miguel
junta em torno de 2 milhões de pessoas. Certamente São Miguel Arcanjo aqui deve ter uma data festiva, o dia do aniversário da cidade, e a paróquia lá deve lotar. Alguém sabe? Filho? Dia 1º de? Sabe, pastor Varanda? Então, 1º de abril? Dia da mentira? Tá louco, né? Então, no dia 1º de abril, eles então devem fazer uma festividade e devem entoar cânticos de adoração a Miguel Arcanjo o dia inteiro. Colocam todas as suas confianças. Para nós que temos Jesus, isso não é triste ouvir. Imagine uma mulher andar de joelho 3 quilômetros para entregar um pedido de oração diante de uma estátua, crendo que aquilo vai ouvir. Sabe de quem é a culpa disso acontecer? Nós. Porque nós como igreja ainda não atingimos aquela vida. E no nome de Jesus, Deus está te capacitando para você atingir essas vidas. E ganhamos para o Senhor Jesus. Precisamos tirar esse povo desse charco de lodo, dessa treva, e as pessoas vão lá, irmãos, e é uma coisa interessante, se nós passarmos agora, e vamos passar um pouquinho para a angelolatria na igreja cristã romana, lá eles adoram Gabriel, Miguel e Rafael. Um anjo só para eles não está bom, tem que ter 3. E são catedrais homéricas que são criadas em todos os lugares. Existem milhares, milhões de imagens sendo distribuídas, e pessoas montam altares na sua casa e se dobram diante daquilo, e acendem incenso, e acendem velas, e começam a chorar diante, como diz o Salmo, de uma imagem que tem boca, mas não fala, de uma imagem que tem olho, mas não enxerga, de uma imagem que tem aparência, mas não se move. E as pessoas estão perdidas diante disso, e sabe quem aproveita nisso? É Satanás, porque Satanás, ele está, diz a palavra de Deus, que os anjos do Senhor, Salmo de número 34, versículo 7, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livram, mas Satanás está ao derredor, o diabo, bramando como um leão. Então, como a pessoa não está em fidelidade, não é um herdeiro da salvação, os anjos de Deus não abrigam, não guardam, então ele fica suscetível às amarras do diabo. E a idolatria, segundo o livro de Apocalipse, leva a pessoa para o inferno. Então, o que o diabo permite que essa pessoa fique presa na idolatria, e ela fica lá, Miguel Arcanjo, anjo Gabriel, eu preciso do teu favor, anjo Rafael, eu preciso da tua bênção. E ali, irmãos, eu vou dizer para você, uma hora que você tiver curiosidade, entra no YouTube, eles têm rezas e mais rezas só para anjos. E não é uma, não é duas, eles fazem até novena. Sabe o que o diabo faz? Ele está à volta, ele ouve, e ele começa a conceder algumas coisas que estão ao alcance dele, pastor Eliette. E a pessoa segue uma vida cativa, e quando chega a hora da morte, a pessoa morre, e aí você vai no velório, a cara do morto está assim, ó. Porque quando a gente morre, o servo de Deus, vem um anjo buscar o nosso espírito. Mas quando não é servo de Deus, quem é que vem buscar? Quem? Um dos demônios. Aí quando ele vê aquele, ele fala assim, ó. Aí você vai no velório, né? Você vai olhando, você fala, credo, como morreu feio. Não é? O crente normalmente está assim, ó. Ele vê o anjo, né? O anjo chega, o anjo deve chegar, né? Você quer saber como é? O anjo chega. Sim. Tinha um abençoado aqui nosso que ele andava dando óleo para anjo, né? Como é que ele chama? Sim. Sempre foi meu pastor na forte da YouTube, né? E também trabalha no sistema. Vai lá, Miguel, vai lá, Gabriel, pega lá alguma coisa e tal. Então ele trabalha nesse sistema.
Silêncio é uma pergunta, eu queria que o senhor falasse. Vou falar sobre isso já. Conhece essa Vou falar sobre isso imediatamente. esse caso da internet. Esse casamento parecido, o senhor não conhece, o senhor está vendo pela primeira vez aqui. Houve um caso aqui assim, Certo. lá atrás. Entendi. Então, é essa questão toda. Então, como é que vem o servo de Deus? Às vezes a gente não consegue entender muito bem, irmãos, mas no mundo espiritual, o inferno, ele não fica debaixo da terra. O inferno, ele fica nas regiões celestiais. Então vamos pensar em uma coisa mais ou menos assim. Nós temos a terra, o céu azul que nós vemos, e nós temos a dimensão espiritual, nós temos lá no alto, onde fica o paraíso, onde fica o trono de Deus, e entre o paraíso e o trono de Deus ficam as regiões do inferno. É por isso que as potestades são potestades do ar. Então, para que nós, quando morremos, entremos no paraíso, nós só conseguimos passar lá se um anjo nos levar. E é por isso que o crente morre, porque o anjo chega para ele e diz assim: chegou a tua hora, bendito, vamos para a casa do Pai. Não, eu falo isso. Está ligado, só não tem Exatamente isso. Exatamente no Salmo 91, onde nós nos baseamos também para essa afirmação. E aí o anjo chega e diz assim: você vai para a casa do teu pai. Tem jardins, não vai haver mais, não vai haver dor. Aí você se conforta e diz: amém, chegou a minha hora e eu vou. Aí imagina o demônio chegando: vamos lá que o negócio vai instalar pro teu lado. O cara está comigo. E aí ele morre, não adianta nem ver, a gente não está gente. Né? A gente brinca, mas é verdade mesmo, irmão. Então seja fiel a Deus, para você ficar bonitinho lá no dia. Quanto ao que o pastor falou, né? E aí eu vou. Vamos ali. O pastor foi usado pelo Espírito Santo. Então, a angelolatria na igreja cristã romana, então é isso. E eles trazem essa tradição da adoração a imagens da cultura romana. Vocês estudaram lá na escola, lembram? Dos deuses da mitologia romana? Júpiter, Mercúrio, lembram disso? Então eles tinham muitos deuses. E quando foi feita o sincretismo, onde quando a religião foi dada como a principal na região romana, eles não conseguiam adotar isso. Mas como nós temos tantos deuses, agora nós vamos só ter Jesus, aí não, dá um jeito lá, tem lá um anjinho lá, faz uma estátua, adora o anjo que ele vai falar. E a palavra de Deus, irmãos, diz que só existe um mediador entre Deus e o homem. Quem é? Jesus. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Amém. Só que quando Martinho Lutero, no século XVI, ele cansou-se de viver as heresias da Igreja Católica e começou a protestar por um evangelho genuíno. Foi quando ele vai e pendura as 93 teses lá na Catedral de Wittenberg, como você preferir, nas duas traduções. Ele praticamente principia a reforma da igreja, a liberação da gente debaixo desse jugo de idolatria, de adoração a outras imagens, a outros deuses, a prática das indulgências, de que se você fazer uma oração de 65 Pai Nosso, 25 Ave Maria, se orar uns 5 credo, a tua passagem no purgatório, que não existe, vai ser muito mais rápido. Quando a igreja se libertou disso, nós como igreja cristã protestante começamos a crescer, a existir. E aí a igreja começou a vivenciar. Mas irmão, ser crente é fácil? Por que não é fácil? Por que é fácil ser espírita, ser católico? Por que é? Alguém quer sugerir? Por que é fácil ser esotérico, mas só ser esotérico que ser crente? Irmã, porque o diabo não se opõe. Essa é uma visão espiritual perfeita. Mas ainda tem uma outra que eu espero de vocês. Diga ao seu irmão, olha para ele e diz assim: é a medalhinha.
é o santinho, diga é o perdoazinho, porque o brasileiro gosta disso. O brasileiro gosta. Então ele olha para a imagem, para ele o contato é mais fácil. O que é mais fácil? Você compreender uma coisa que você vê ou que você não vê? Por isso que Deus diz para Tomé, na pessoa de Jesus Cristo: enfia o dedo aqui, Tomé. Meu Senhor, agora você não duvidou, enfia o dedo agora. Não é assim, meu pai? Mas eu tenho certeza, irmão, que Tomé era terrível. Na hora que ele enfiou o dedo na ferida, ele ficou ainda assim, para ver se era mesmo a ferida, se não era uma maquiagem. Aí ele disse: verdadeiramente tu és o Senhor. E ele diz: mas bem-aventurado aquele que não viu e creu. Então é mais fácil essas religiões onde você tem o ponto de contato. E a nossa igreja, a igreja cristã, está entrando para isso. Quem aqui já viu o sabonete do descarrego? A rosa ungida, o colar da salvação, o anel da vitória, a caneta que assina o contato de Jeová? Quem já viu isso aqui? Só eu? Só você viu na televisão, ué. Tem uma igreja aí, que eu não quero falar universal nome, quer dizer, eu quero falar o nome, que é mais ou menos assim, não é? O sal da mudança. Entende isso? O sabonete do descarrego. Eu tenho o sabonete esses dias e eu quase não percebi pelo irmão. Eu falei: pastor, você está precisando emagrecer? Toma esse sabonete. Ele disse dentro do coração feliz. Eu tenho que pagar uma churrascaria light. Irmãos, isso não tem nada a ver com a fé genuína em Jesus Cristo. Não tem nada a ver. Nada a ver. O Senhor alguma vez fez isso? Imagine Bartimeu dizendo assim para ele: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele disse: eu? Você está me chamando, Bartimeu? Sim, Senhor, porque tu és o Cristo, tem misericórdia de mim. Ele falou: vou operar na sua vida. Você faz 7 campanhas com a pétala de rosa debaixo de um braço, depois debaixo do outro. Quando a pétala de rosa secar, você toma um chá e lava o olho, e aí você faz uma campanha e entrega o seu melhor. Essa é a realidade de algumas igrejas hoje. Não é, pastor Varanda? Pastor, tem um caso, na relevância, eles fizeram uma campanha de jogação dos 4 cantos da cidade e entregaram o seu tudo. Venderam tudo que na casa, era essa igreja. E eu mesmo, só era da esposa, do marido, e entregaram na igreja. Ai, que beleza. E uma meta de 12 meses, R$1.000. Meu Jesus Cristo. Heresia pura. Agora, a moda nova é os pastores irem para Israel, levar um pouquinho da terra da igreja e passar no jardim do sepulcro e misturar a terra da igreja com o jardim do sepulcro, ir no Getsemane e misturar com a terra do Getsemane, e no Monte Sinai misturar. Aí ele, pastor, levanta a mão e diz: irmãos, nossa igreja está ligada com o Getsemane. Aleluia. É terra, irmão. Você perdeu, foi propriedade, que levou terra sua para outro canto. E o povo está se perdendo nisso. E a questão dos anjos não está sendo diferente, não. Tem irmão que vai ficar bravo comigo. Diga para o seu irmão: o pastor não está nem aí. Nem me importa. Que eu estou na casa da irmã Neves e o almoço lá já está pronto. Não importa se ficar bravo comigo. Tem um pastor aí que fica assim. Esse que eu estou falando? É assim, né, irmão? Vai. Isso que a gente entende quando ele fala. Aonde foi que Gabriel expulsou o demônio na Bíblia Sagrada? Aqui? Alguém já achou? Aonde foi que Jesus disse assim: Deus, manda um anjo aqui que eu vou expulsar o demônio agora? Manda um anjo. Deus disse: não tem princípio bíblico nenhum nisso, irmãos. Vou dizer a minha tese sobre esse assunto. Quem crê que Deus é amor?
Quem que é que Deus é misericórdia? Quem sabe que Deus reconhece que a gente é carnal, um monte de cabeção e Ele nos ama? Que a gente é vacilão, né? Como a gente pisa na bola. Os jovens não, só os mais experientes assim como eu. Jovem não vacila, né? Um pouco. Obrigado. Amém, queridos? O que acontece na verdade? Eu creio que este homem é um instrumento poderoso na mão de Deus, porque muitas vidas têm sido libertas através da vida dele, e eu tomo muito cuidado para fazer uma afirmação quando eu vejo um trabalhar de Deus e quero falar que é obra do demônio, porque isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, e diz a palavra de Deus que isso é imperdoável. O que eu acho? Que na visão dele, ele entende que é o anjo, e o Espírito Santo é que atua daquela forma. E o Espírito Santo, como ele é uma pessoa tão maravilhosa, ele diz: a glória vai ser do Senhor, a glória vai ser do Rei. Deixa para lá, não me levar embora. Primeiro de tudo, Gabriel não é anjo de batalha. A começar por aí. Alguém já viu na Bíblia Gabriel batalhando? Pode levantar, irmãos, viu? Quem lembra das atuações de Gabriel? Uma, pelo menos. Como? Mensageiro. Ele sempre estava envolvido com a comunicação dos propósitos de Deus ao homem. Foi Gabriel que chegou lá para Maria e disse que ela queria Jesus. Gabriel muitas vezes se comunicou com os homens porque ele tinha essa função da parte de Deus. Aí ele falou assim: não, pastor, isso é surdo. Ele falou: amiga. Mas Miguel, a função principal de Miguel é guardar Israel. Quem aqui é neto de judeu? Bisneto de judeu? Tá bom, tataraneto de judeu. Diga para o seu irmão: você não tem nem um pezinho de Israel, né? Isso é crendice. Isso é falta de conhecimento da palavra. Vocês acham que se ele, porque ele tem um dom de libertação, abençoa disso, você acha que não vai fazer diferença na vida dele se ele estender a mão deles assim, ó, em nome de Jesus, eu declaro a libertação da tua vida. Demônio, deixa a vida dele agora, eu ordeno, em nome de Jesus. A pessoa vai ser liberta? Vocês têm dúvida? É evidente, o nome de Jesus é poderoso. E não ia precisar ficar fazer ele dançar. Dança, vai, mostra como é que mudar o tiro. Não é assim? Aí sabe o que acontece como nós, como igreja de Cristo? A gente vira um motivo de zombaria, de piada, de escárnio. Mas a palavra de Deus diz assim: eis que virão os escândalos, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Então tome cuidado, irmão, com toda atitude que você tiver, com as afirmações que você fizer. Então, respondendo a tua pergunta, pastor, eu acho que é falta de conhecimento. E não acredite de forma nenhuma, com base na Escritura Sagrada, de que Deus envia Miguel ou Gabriel para ele para fazer qualquer libertação. Alguém discorda? Quer fazer alguma colocação, pastor Guarani? Só fazer uma pergunta, acho que para uma afirmação, né? Só uma pergunta, averiguações mais. Sobre o programa que a Record fez no domingo passado, o senhor chegou a ver? Eu consegui ver alguma partezinha no YouTube. São estações do Espírito e tudo mais, falando lá, mostrando o cara do computador. Sabe uma afirmação que eu faço, irmãos? Eu estou feliz com o que está acontecendo no Brasil. O povo está acordando e está descobrindo a tranqueira que é a Igreja Universal. E eles estão perdendo espaço para nós, para as igrejas que são cheias do poder de Deus, onde o povo é batizado com o Espírito Santo, onde o dom da profecia acontece. Eles estão desesperados.
Então o que eles querem falar? Que nós somos instrumentos do diabo. Eles querem dizer que nós somos endemoniados, eles querem dizer que nós somos possessos, mas não é isso não, irmão. É porque está chegando o último tempo e Deus está levantando a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. E eles estão perdendo espaço, pastor Guavarani, estão perdendo espaço. Então eles estão ficando desesperados, não sabem mais o que fazer. Então eles dizem assim, a melhor defesa é o ataque. Quem aqui já foi batizado com o Espírito Santo? Você se sente oprimido quando o Espírito Santo age na sua vida? Ou sente paz, gozo, alegria? Irmãos, o culto ontem foi delicioso. Quem conseguiu sentir opressão naquele culto aqui ontem? Só o diabo que ficou oprimido, porque ele podia entrar aqui. Eu quero. E Deus não deixou, senão você vai fora. Só ele que ficou oprimido. Porque quando o Espírito Santo trabalha, gera, diz a palavra de Deus, que o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 a 25, é paz, alegria, longanimidade, domínio próprio, bondade. É isso. Não é isso que nós sentimos quando o Espírito Santo nos batiza? Vou dar minha opinião, não sei se você vai ficar triste comigo. Eu acho que aquela unção do soldadinho de Israel, ou de às vezes sair rodando pela igreja, eu acho que a pessoa pode se controlar porque ela escandaliza quem não conhece. Que tem alguma similaridade com o terreiro de Macumba? Lógico que tem, porque o diabo é imitador, ele sempre vai imitar a gente. Ele quer imitar, irmãos, o que o diabo mais gosta de fazer é imitar. Vocês já viram aquele negócio espírita do Dr. Fritz, da cirurgia? Alguém já viu? Cirurgia espiritual? Tem cirurgia que cura ou não cura? Cura ou não cura? Cura. Aí o que aquela pessoa fala assim? Dr. Fritz me curou. Eu vou servir até o último dia da minha vida. Pronto, está amarrado no diabo até o dia do fim da vida dele. Quando ele morrer, ele vai para os infernos. O diabo ganhou mais um. É assim que o diabo faz. Ou você acha que o diabo aparece lá, pegando fogo, chifrudo, rabudo? Nada. Ele vem devagar, vem bonito, falando mansos. É verdade. Então, irmãos, você está atento com esse modismo. E a igreja evangélica, ela está vivendo um problema assim. Vou dizer para vocês, existem igrejas que têm trono de anjo. Vocês já ouviram falar nisso? No altar tem uma cadeira branca, maior do que todas, e ninguém pode sentar lá, porque durante o culto senta o anjo. Eu queria um dia sentar para continuar um desenho. Eles dizem que pode ser até fulminado. Diga para o seu irmão: acorda, precisa orar, precisa ler a palavra. Sabe por que isso acontece? Essas igrejas estão cheias, não sei se você não, né? Porque tem irmão que trabalha o dia inteiro. Trabalha, pastor, porque tem que trabalhar. A gente precisa trabalhar, precisa comer, precisa vestir. Aí vai dizer, vai entrar assim, ó. Aí ele deita na cama dele, pastor Guarani. Na sua igreja não acontece isso, pastor, só na minha. Na do senhor não, e nem aqui em Capão Bonito. Só lá na minha. Vila Aparecida não acontece. Ele deita, toma banho, põe o pijama, aquele da Hello Kitty. Os meninos põem o do marinheiro. Deita na cama, ajeita o dedão de cima, vou ler a palavra. E disse o Senhor: disse, irmão, mas a sua Bíblia está grudada, o que aconteceu? Irmão, sabe o que eu não sei? É a baba dele, que a Bíblia caiu aqui, ó. 3 minutos antes de você dormir, a hora que você lê a Bíblia, irmão. É assim que você lê a palavra de Deus? Deixa os meus irmãos da minha igreja terem medo de mim, pastor. Digo, irmão, você está lendo a Bíblia? Tô, pastor, todo dia antes de dormir eu digo, então você não está lendo nada, não. Eu sei como é que é, eu também fico cansado do meu trabalho o dia inteiro, acordo 6 horas da manhã, tem dia que eu vou dormir 15 para as 2. Poxa vida, guarda um tempo para você ler a Escritura.
Separa um tempinho para você. Você não fica lá assistindo Fina Estampa, torcendo com a Tereza Cristina. Eu sei, Deus é bela. Oh, aleluia. Fica lá brigando com a Tereza Cristina, sua bruxa. Por que você está perdendo tempo? Lê a palavra. Fica lá, vai ler a palavra, tira um tempinho para você. Não, pastor, eu sou espiritual, eu só assisto Carrossel, rebelde. Para, meu. Ganha tempo. Vocês sabem, irmãos, às vezes a gente não consegue ler a palavra 20 minutos, mas vai assistir o Crepúsculo, que é 2 horas, fica lá. Ai, Eduardo. Um desse lá em casa, Jeová, sugando meu pescoço. Não dá, né? Então, prepara um tempinho para você. Prepara um tempinho especial para você ler Escritura. Tira lá um tempinho para você ler a Bíblia. Pastor, sabe essas palavras? Compra uma Bíblia NTLH. Alguém conhece a versão? Nova tradução na linguagem de hoje. É tão fácil. Não é caro. Uma Bíblia NTLH custa R$12, R$13. Vai lá na linguagem de hoje, de 10 mil verbetes, às vezes fica para 3 mil. Uma linguagem atual. Alguém que tem uma Bíblia NTLH? Tem alguém aqui que usa? Irmã Helena. Uma linguagem simples, fácil de entender. Você lê a Bíblia, não precisa ficar tendo muitas coisas. Então, troque a linguagem da sua Bíblia. Então, leia a Bíblia. Porque quando vocês conhecerem a Bíblia, se entrar um pastor aqui falando besteira, vocês vão ficar atentos. Agora fala para mim. Depois que vocês estudaram a revista dos anjos, vier um pastor aqui e fala assim: estenda a mão aí, pastor. Estenda a mão, você parece uma cara de crente. Pode tremer a mãozinha que Deus. É assim, vai tremer, porque é crente, pode tremer. Isso. Aí diz: olha o anjo com a bandeja de ouro aí, entregar a chave. Pega, pastor Neto, sua bandeja está na sua mão. Pegou? Onde você guardou que caiu na mão ali? Vai lá. Você errou, você mexeu no copo. Pega, pastor, pega. Levanta a mão e glorifica. Aplaude, igreja. Aí a igreja aplaude. Pra que Deus vai mandar uma chave que não abre porta nenhuma numa bandeja de ouro? E a chave ele deixou cair ainda. E nem tremeu direito, só tremeu. O que vai acontecer quando o pastor desse chegar aqui? Vai ficar com o olho no peixe ou ficar? Não é? Vou falar um negócio triste para vocês. Eu estive pregando aqui ontem e eu amei a igreja de vocês. E oro a Deus para que um dia eu possa voltar. Mas eu fiquei feliz porque eu estava pregando, tinha uns irmãos assim, ó. E é benção, sinal de que os irmãos amam a palavra de Deus. Mas tem igreja que você fala assim: Jesus está nesse lugar hoje. E Ele está movendo a sua vida, movendo a sua história. Deus vai trabalhar na sua família. E a igreja fala assim: amém. Aí você fala: ó o anjo vai lá de fogo, está na porta, aí o anjo levanta. Ué? Mas por que o anjo sapateia para a gente falar amém? Por quê? Aí quando a gente aí quando é o Senhor, por que isso? Crendice. Por isso que o povo perece, porque não conhece a palavra de Deus. O que a gente tem que fazer, irmão, quando a gente fala Jesus está nesse lugar, glorificar, porque onde Jesus está, a vida, a novidade de vida, a transformação, a cura, a ressurreição, a libertação, a crescimento. É isso. Mas nós ficamos aí com essas coisas, com bobeiragem. Ah, mas porque eu vi o anjo? Não, irmãos, os anjos estão aqui para nos servir, para nos abençoar. E vou dizer algo para você: existem anjos nesse lugar contemplando tudo que nós estamos fazendo. Agora nós vamos ficar aqui desesperados para ver
com qual função, com a intuição, porque se um anjo precisar atuar na minha vida, Deus está atuando, Deus está guardando. Eu vou viajar agora, daqui a pouquinho estou indo embora para a minha cidade, ver a loira mais linda do Brasil, me desculpem as outras. Mas eu já sento no ônibus, eu digo: Senhor Jesus, eu não sei quantos servos seus estão nesse ônibus, mas acampa os teus anjos ao redor desse ônibus. Não impeça, Pai, que nenhum outro carro se desgoverne e venha ter nós, nos proteja e nos guarde. E eu tenho certeza, irmão, que tem um monte lá assim, ó, guardando, porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que os temem e os livram. Mas eu fico lá glorificando, digo: obrigado, Senhor, porque o Senhor me ama e o Senhor mandou os servos teus para me guardar. E é isso que nós, como igreja cristã reformada, temos que entender, que eles são instrumentos de Deus. Amém? Meu irmão querido, você levantou a mão, tem 65 minutos e eu não te entendi, pode falar. Você está falando sobre unção, eu vi um vídeo de rádio falando sobre uma unção do Cristo, né? Sim. Mas eu achei uma coisa muito escandalosa, sabe? Eu acho que tem que dar posição, o Senhor é de Deus, isso, não é? Muito estranho esse negócio disso. Sabe, irmãos, eu acho que eu vou matar todas essas perguntas, porque tem a unção do cachorro, a unção do riso, a unção do leão, daqui a pouco vai ter a unção do gato. Estou preocupado com não ter a unção do macaco. Orar a Deus para quem saber agora para chegar, né? Mas eu fico preocupado, irmãos, porque eu sempre penso que tudo que Deus faz é para que o nome dele seja glorificado, sim ou não? Se Deus faz um milagre na minha vida, é para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Então a pessoa fala assim: pastor, né, 20 sortinhos, poxa, eu tinha um câncer incurável no meu pé, estava com medo de perder o pé, mas o que aconteceu? Deus bradou, curou meu pé, hoje eu ando, eu dirijo, hoje eu prego o evangelho, glórias a Deus. Deus curou, abençoou a vida dele, mas o nome do Senhor foi prolatado, glorificado, e todo aquele que tem o mesmo problema que ele vai querer Jesus, porque vê que Jesus pode mudar uma história que o homem diz que não pode ser mudada. Agora, que propósito espiritual, tem um monte de gente rindo. Nem o Silvio Santos quer aquela risada, aquela risada feia. Que propósito espiritual tem nisso, irmãos? Unção de imitar bicho. É zoológico da igreja. Aonde é que, qual o propósito disso? Qual que é o propósito de Deus? Imagine só Deus, vamos pensar, eu gosto de pensar assim, eu sou muito de pensar. Imagine Deus falando assim, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são parceiros, são um só. Espírito Santo, vem aqui, vamos tomar um café, lá no meu trono. Ô Senhor, que alegria, muito obrigado. Então, eu queria que você descesse lá e levasse um renovo. Eu sei que uma porção de você está lá, mas eu queria que você manifestasse um renovo lá em Vila Aparecida. Ele falou: ô Senhor, me agrada em consolar o teu povo, me agrada em ver o povo me buscando e ele sendo batizado no meu Espírito. Então o Espírito Santo vai lá, pega o Lucas e faz ele imitar um papagaio de pirata. E depois vai lá no pastor Eliezer e faz ele imitar uma vaca Nelore, vai dar aquela bem caprichada. Não esquece não, vai lá no pastor Guarani e fala para ele imitar um gato, mas daquele gato que tem medo de banho, e aí você vai ver a minha glória. Ai, não sei, eu dou, né? Como diria um sábio filósofo: para o... para o... Respondido a sua pergunta, meu. Vamos embora, porque nós já estamos indo para o encerramento. A presença dos anjos na nossa vida não carece de invocação. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele conhece o hoje, o ontem e o amanhã. Deus conhece o futuro? Conhece. Pastor, o futuro não existe, mas Deus domina o futuro. Até o que não acontece, Deus tem domínio, porque Ele é onipotente, Ele é todo poder. Se Deus ver a necessidade de que eu precise de um anjo para me guardar, eu não preciso invocar, Deus vai enviar para me guardar. Vocês que vão para a escola, se houver necessidade de Deus enviar um anjo para guardar vocês, precisa pedir? Quem aqui é mãe e pai? O filho precisa pedir para vocês agasalhar quando está frio? Por que vocês agasalham?
Proteger por amor, é assim que Deus faz com os anjos. Ele diz: olha, eu estou vendo que a pastora Márcia ela vai fazer uma missão lá em Guri. Eu vou acampar os meus anjos ao redor do carro dela, do ônibus que ela for, das irmãs que vão com ela para guardar, para que a minha obra seja feita e ela volte em paz. E a pastora não precisa ficar falando: Deus, que os teus anjos fiquem aqui, ô Miguel, ô Gabriel, ô Rafael, ô Josué, ô Léo. É isso. Então não precisa, eles atuam independente de invocação e adoração, e a atuação deles é involuntária, ou seja, eles não atuam de própria vontade, eles atuam decorrentes da vontade de Deus. É por isso que os anjos são chamados de servo perfeito. Sabe por quê? Vou falar para vocês. Vamos lá, pastor Edson, eu gosto de usar o pastor, porque senão eu tenho medo que fica chateado. E o pastor depois que me pega de pau lá no fundo, a gente se aperta. Olha só. O pastor Edson está orando. A oração de crente é assim, né? Deus, revela a tua vontade no mundo. Eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero ser teu servo. Eu quero servir o teu rei. Eu quero que minha vida seja reflexo da tua vida. Isso é a oração certa. Não as orações que tem por aí que o povo fica assim: só vai ver, se o senhor me der o carro, eu nunca vou voltar à igreja, mas vou lá no terreiro da mãe de nada, porque lá tá. Tem uns crentes assim, não tem, pastora Márcia? Tem. Eu sei que tem. Aqui não tem, mas lá em Vila Augusta, na minha igreja, tem. E aí o que acontece? Deus vai falar assim para o pastor Edson, eu quero um negócio de você. Fala, Deus, fala que eu te ouvo. Aí o pastor Elias disse assim: Elias, quero o seguinte, eu quero que você faça um jejum de Coca-Cola de 1 ano. Não pede isso para mim, Jesus Cristo. Um jejum de Coca-Cola de 1 ano. Eu quero que você coloque sua pior roupa e vá na reunião lá do Rotary Club. E eu vou te usar naquele lugar e você vai ganhar algo. Ele vai falar: lá só tem empresário, gente chique. Eu deixar tomar Coca-Cola, Deus. Mas você tem de Coca-Cola. Eu podia ter mandado tirar a dose, né, pai? Mas a Coca-Cola. O anjo não. O anjo ele não discute. Deus diz: vai.